Entre as páginas do Antigo Testamento, há uma história que, sendo muito sincero com você, considero uma das mais impactantes e perturbadoras de toda a Bíblia. É uma narrativa que nos confronta com o pior da humanidade, mas também nos aponta para a incrível graça de Deus que pode surgir mesmo nas trevas mais profundas. Antes de continuarmos, é importante alertá-lo. Este conteúdo não é adequado para todas as idades e pode trazer à tona memórias dolorosas. Se optar por seguir adiante, esteja preparado para revisitar uma das passagens mais sombrias e esquecidas da Bíblia, registrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Embora seja um relato difícil de assimilar, acredito que nele estão contidas lições preciosas e transformadoras. Vamos explorar juntos uma história que começa com traição e caos, mas que nos leva a reflexões profundas sobre a natureza humana e nossa necessidade de direção divina. Está pronto para mergulhar nessa jornada? Essa história do livro de Juízes nos mostra como decisões erradas podem ter consequências devastadoras, mas também nos lembra que Deus, em sua graça, nos dá oportunidades de recomeçar. E falando em recomeços, você sabia que muitas pessoas têm transformado suas vidas e encontrado uma nova fonte de renda trabalhando em casa? Com um método simples e acessível, é possível ganhar até R$3.000 por mês. Se ficou curiosa, eu preparei algo especial para você. Na descrição deste vídeo, você encontra um link para conhecer o curso que tem mudado vidas de mulheres, ensinando a criar designs de unhas incríveis. Quem sabe essa não é a chance de você dar um passo em direção a um novo começo. Dá uma olhada e descubra como começar hoje mesmo. Naquela época, Israel estava mergulhado no caos. A frase que ecoa pelo livro de Juízes é clara. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. É nesse contexto que conhecemos um levita, um homem da tribo separada para servir a Deus. Ele vivia na região montanhosa de Efraim, ao norte, enquanto sua concubina, ou esposa, estava no sul, em Belém. Algo ocorreu entre eles. O texto sugere que ela foi infiel e, em seguida, o abandonou, retornando à casa de seu pai. Por 4 meses, ela ficou lá, até que o levita decidiu buscá-la numa tentativa de reconciliação. O pai da mulher o recebeu com hospitalidade generosa, insistindo para que ficasse mais dias. Após várias tentativas de partida adiadas, o levita finalmente decidiu voltar para casa com sua esposa. Enquanto viajavam, chegaram à cidade de Gibeá, já à noite. A cultura israelita valorizava a hospitalidade, mas naquela cidade ninguém os recebeu. Até que um idoso os encontrou na praça e os convidou para sua casa, oferecendo-lhes abrigo e alimento. Mas aquela noite seria marcada por um ato de maldade inimaginável. Enquanto todos estavam na casa, homens perversos cercaram o lugar. Eles exigiam que o levita fosse entregue a eles, com intenções terríveis. O anfitrião, em uma tentativa desesperada de proteger seu hóspede, ofereceu sua própria filha virgem e a concubina do levita. Diante da insistência dos homens, o levita tomou uma decisão cruel e impensável. Entregou sua concubina. Aquela mulher foi violentada e maltratada durante toda a noite. Quando a manhã chegou, ela foi deixada à porta da casa, exausta e à beira da morte. Ao amanhecer, o levita encontrou sua concubina caída na entrada, com as mãos estendidas em direção ao limiar. Ele ordenou que ela se levantasse, mas não houve resposta. Ela estava morta. O que o levita fez em seguida é difícil de descrever. Ele levou o corpo de sua concubina para casa e, num ato chocante, a dividiu em 12 partes, enviando cada uma delas às tribos de Israel. A mensagem era clara. Algo horrível havia acontecido, e o povo precisava reagir. Quando os israelitas receberam os pedaços do corpo, ficaram horrorizados e se reuniram para decidir o que fazer.
O ato brutal cometido em Gibeá desencadeou uma guerra civil entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim, que abrigava os responsáveis pela atrocidade. A batalha foi devastadora. Milhares de vidas foram perdidas e, ao final, restaram apenas 600 homens da tribo de Benjamim. Essa guerra trouxe destruição não apenas para Benjamim, mas também para o restante de Israel, deixando feridas profundas em todo o povo. Por mais sombria que seja essa narrativa, há lições fundamentais que podemos aprender. Vamos refletir sobre algumas delas. Lição 1. A ausência de responsabilidade leva ao caos. O livro de Juízes começa com a frase: naqueles dias não havia rei em Israel. Sem liderança e sem responsabilidade, cada um fazia o que bem entendia. Essa falta de estrutura moral levou o povo a tomar decisões impensáveis, culminando nos eventos terríveis que lemos aqui. Da mesma forma, em nossas vidas, a ausência de responsabilidade pode nos levar a caminhos destrutivos. Precisamos reconhecer que somos responsáveis por nossas ações, especialmente diante de Deus. Lição 2. O valor da vida humana. A atitude do idoso e do levita em oferecer mulheres para proteger o homem revela uma visão distorcida do valor humano. Todos somos portadores da imagem de Deus, e nossas vidas têm igual valor diante dele. Essa lição nos convida a refletir sobre como tratamos os outros. Será que valorizamos as pessoas ao nosso redor como Deus as valoriza? Lição 3. O afastamento de Deus traz consequências. Quando nos afastamos de Deus, nos tornamos mais suscetíveis a atos que nunca imaginaríamos cometer. O livro de Juízes é um retrato de uma nação que se desviou progressivamente de Deus, e os capítulos 19 a 21 mostram o ápice desse afastamento. Essa história serve como um alerta: sem Deus, podemos nos perder completamente. Lição 4. Toda decisão traz consequências. As decisões erradas tomadas nessa narrativa, desde o ato inicial em Gibeá até a guerra civil, tiveram consequências devastadoras. Isso nos ensina que, embora possamos escolher nossas ações, não podemos escolher suas consequências. Cada escolha que fazemos molda o futuro. Precisamos ser sábios e buscar a direção de Deus em cada passo. Lição 5. A graça de Deus ainda é evidente. Mesmo no meio de tanto caos, vemos a graça de Deus. A tribo de Benjamim, quase extinta, teve a chance de se reerguer. Essa graça nos lembra que Deus sempre oferece um caminho para a restauração, mesmo em meio às nossas escolhas mais destrutivas. Este relato perturbador nos deixa lições que ainda ecoam hoje. Ele nos mostra as consequências de nos afastarmos de Deus, mas também nos lembra que sua graça está sempre disponível para aqueles que se voltam para Ele. Se você foi impactado por esta mensagem, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir esta história e se inscrever no canal. Sua participação é fundamental para continuarmos crescendo juntos nesta jornada de aprendizado espiritual. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.